Paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos falando sobre a lição 12, que tem o título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. A verdade prática, o texto áureo desta lição nos apresenta aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. A verdade prática traz o seguinte texto: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A leitura em classe desta lição se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 16, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito e que somos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 14 diz o seguinte: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Queridos, esta lição, esse texto e esse tema nos apresenta alguns objetivos aqui para que nós possamos estar aqui estudando. Primeiro objetivo é aqui ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. O segundo objetivo desta lição é mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Terceiro objetivo é enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Então, na introdução aqui dessa lição, ela nos traz o seguinte texto: nessa lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Então, veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então, aqui a relação entre o espírito humano e o Espírito de Deus é bem retratada nas Escrituras mediante o registro das experiências do homem no seu relacionamento com o Criador. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, a descrição desses fenômenos experienciais, leva mais em conta a totalidade da pessoa, tipo a unidade, enquanto o Novo Testamento expõe mais detalhes da pluralidade, que é o espírito, alma e corpo. Então, quanto ao espírito, menciona-o
de forma específica como fonte inicial das realidades sobrenaturais experimentadas pelo homem na sua comunhão com Deus. Então, dessa forma, a literatura verotestamentária e a neotestamentária completam-se no todo perfeito e harmônico do cânon sagrado. Quando olhamos para Gênesis capítulo 41, versículo 38, menciona ali José, o varão, em quem, ali, abre parênteses, havia o Espírito de Deus. Bezalel foi cheio do Espírito de Deus para que estivesse ali, para que tivesse a capacidade de trabalhar na obra do tabernáculo, como diz Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 3. Então, o Espírito Santo manifestou-se em diversas outras personagens do Antigo Testamento, como nos juízes, dotando-os de poder para realizar obras extraordinárias para Deus, Sansão foi um deles, numa das ocasiões o Espírito apoderou-se dele tão possantemente que despedaçou ali um leão com suas próprias mãos, como fala em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Então, em todos esses casos, o fenômeno é completo. Ele atinge espírito, alma e corpo, mas sem uma descrição específica da manifestação, da experiência de cada parte do ser humano. Agora, a Bíblia, ela simplesmente descreve a ação do Espírito na pessoa como unidade, cumprindo os propósitos divinos. Então, embora existam descrições da constituição humana também no Antigo Testamento, como já vimos ao longo, desta matéria, parece-nos claro que as obras do Espírito no Novo Testamento são descritas com maiores detalhes em relação à constituição do homem, principalmente na obra de salvação. Então, a agência do Espírito de Deus é geralmente demonstrada indicando o Espírito como lugar de início e centralidade. Como olhamos para a passagem de Romanos capítulo 8, versículo 16, aqui nós temos um exemplo disso, quando fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo refere-se à comunicação da adoção espiritual, que é o Espírito de Deus faz junto com o espírito humano. Tá? Então, aqui nós vemos o próprio escritor Gordon Fee, ele aborda, que é o Espírito que nos concede adoção como filhos, atestada pela forma com que ele faz despertar em nós o clamor ao Abba, como nós lemos aqui na lição. Abba, por sua vez, e exatamente por essa razão, ele se torna a segunda testemunha necessária, junto com os nossos próprios espíritos acerca da realidade de sermos filhos de Deus. Então, quando falamos sobre isso daí, mais adiante nós veremos opiniões distintas em relação a esse entendimento, no sentido de o Espírito estar comunicando ao espírito humano e não ao lado dele como uma segunda testemunha. Então, temos aí essa passagem nos trazendo esse esclarecimento. Então, nesse capítulo aqui, nós veremos esse e outros fenômenos espirituais, como o despertar da consciência, o dom da fé, a iluminação espiritual e o ensino em toda a verdade, a obra divina de intercessão. Também nós temos os dons de línguas e o fruto do Espírito, sempre destacando a comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito
do homem. Tá? Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico fala o seguinte: a obra inicial do Espírito. Primeiro ponto fala consciência e fé. A lição nos diz o seguinte: a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. Quando ele vier, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, né? O que também atinge as faculdades da alma. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. O espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. E esse novo homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Então, ao examinar o que as Escrituras revelam sobre a ação do Espírito de Deus no espírito humano, é essencial para que não fiquemos limitados a conceitos teológicos racionalistas, formulados por quem acredita na suficiência da razão para a apreensão das verdades divinas. Então, por outro lado, adverte-nos quanto ao perigo de ter a experiência como fundamento norteador da fé. Nem meramente racional, nem meramente sensorial. A verdadeira fé abre-nos a porta para a essência do conhecimento espiritual, que satisfaz a alma tanto no seu aspecto intelectual quanto no emocional. Então, o relacionamento do homem com Deus é acima de tudo espiritual. Isso é, que começa com a regeneração. Então, para que haja esse renascimento espiritual, a ação primeira do Espírito é o despertar da consciência humana em relação à culpa do pecado e à necessidade do perdão. Tá? Jesus, ele anunciou esta obra fundamental do Espírito ao afirmar lá em João capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, tendo em vista que a incredulidade aloja-se principalmente no Espírito, o Espírito de Deus age removendo-a para que o ser humano responda com fé ao chamado divino para a salvação. Processo que se dá por meio da pregação da palavra, né? Como fala Romanos 10 e 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, essa obra também atinge as faculdades da alma e o próprio corpo, tá? Como Paulo afirma em Romanos 10, 9 e 10, mencionando ali a articulação da confissão consciente, quando ele diz: se com a tua boca confessar, né? Da crença originada das substâncias espiritual e em teu coração credes. Então, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui nós vemos, né, que o Espírito Santo ele convence o mundo de um pecado em particular, o pecado da incredulidade. A lei de Deus e a consciência humana pode convencer a pessoa de seus pecados,
específicos, mas é a obra do Espírito por intermédio da igreja que revela a incredulidade do mundo perdido. Então, afinal, é a incredulidade que condena o pecador. Como diz João capítulo 3, versículo 18 ao 21, né? Não seus pecados individuais. Então, uma pessoa pode limpar sua vida, livrar-se dos seus maus hábitos e ainda assim ir para o inferno, tá? Então, há sem dúvida um processo de apreensão espiritual pelo espírito e alma, que passam a conhecer a realidade deprimente da natureza humana e os seus terríveis pecados, ao passo de contemplam, né, em contraste à beleza da santidade divina. Então, assim, envolto em convicções, sentimentos e pensamentos, também movido na sua vontade, o homem compungido reconhece o seu estado miserável e deseja um Salvador. Tá? Sobre esse trabalho do Espírito, no convencimento do homem morto em ofensas e pecado, nós vemos o escritor Materren, ele acentuar que o Espírito, pela palavra e pela consciência, é um reprovador. Os ministros são reprovados por ofício e por intermédio deles o Espírito reprova. Né? Ainda Materren, ele também fala da remoção das objeções mencionadas, que o Espírito se prende especialmente ao pecado da incredulidade, que consiste no fato de não se crer em Cristo. Tá? Ainda nós vemos outro escritor argumentando que quem pode examinar as complexas profundezas da alma humana, nas profundezas do espírito humano, para limpá-lo. É uma pergunta que ele faz, né? Ninguém, além do Deus que o criou. Então, isso aqui deveria torná-lo mais consciente da total dependência do Espírito para a obra de salvação, né? E levar-nos a demonstrar na prática essa dependência, né? Uma busca mais intensa da ação do Espírito na igreja. É necessária e urgente. Então, operado aqui e o convencimento e removida a incredulidade, né? Pecado que Materren afirma estar no fundo de todo o pecado, né? Abre-se o caminho para a fé. Uma vez crendo, opera-se então a regeneração, o nascimento, como diz João 3:5, né, da água e do Espírito, tá? Certamente não nos é possível estabelecer a ordem desses fenômenos espirituais que se juntam na extraordinária e indivisível ou indizível experiência da salvação, mas dramática para uns do que para outros, né? Mas para todos completamente aqui acima do controle da racionalidade. Somente o homem espiritual pode compreendê-la. Então, o espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado e recebe uma nova vida vinda de Deus, como fala Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus, como fala 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: ora, o homem natural, o homem ainda, o que ainda não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque por elas se discernirem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, né?
Então aqui nós temos essa passagem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, né, até o 15. Agora no segundo ponto, nós vemos a pedagogia do Espírito. A lição diz o seguinte: a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. Mas Jesus havia prometido: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões desse mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. Então, aqui nós vemos que a regeneração é o iniciar de uma nova dimensão de vida no glorioso processo de salvação. Então, recebemos uma nova vida, agora espiritual, na qual temos comunicação com o Espírito de Deus, como diz 1 Coríntios 2 e 12. Então, Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, do capítulo 2, versículo 13 de 1 Coríntios. Como Jesus já havia prometido lá em João 14, 26, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, tá? Há um universo incomensurável de conhecimento espiritual, né? Como diz Romanos 11, 33, profundidade das riquezas mencionadas aqui, né? Então, que agora podemos acessar pelo Espírito, ainda que não completamente, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, e 1 João capítulo 3, versículo 2. Então, como vimos aqui enfatizando, essa obra do Espírito de ensinar-nos toda a verdade nos está limitado ao nível do intelecto. Atinge o mais profundo do nosso ser, o lugar do Espírito. Então, embora alinhado ao dicotomismo, a visão de Jonathan Edwards a respeito da verdadeira compreensão espiritual apresenta uma clara distinção entre apreensão meramente intelectual e conhecimento espiritual. Evans, ele fala do intelecto e coração, o que a partir de uma visão tricotômica diz respeito à alma e ao espírito, mas principalmente a este, em especial pela distinção com o intelecto, que é uma das faculdades da alma, né? Então, o verdadeiro cristão sente porque vê e compreende algo mais sobre as coisas espirituais do que antes, né? Nesse ponto aqui, eu quero enfatizar que há uma grande diferença entre o conhecimento doutrinário e o conhecimento espiritual. Conhecimento doutrinário envolve somente o intelecto, porém o conhecimento espiritual é um sentimento do coração pelo qual vemos a beleza da santidade na doutrina cristã, tá? Conhecimento espiritual sempre envolve o intelecto e o coração ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos uma reflexão cabível. Aqui é quanto ao perigo de sermos seduzidos pelo conhecimento teológico e afastarmos-nos da comunhão com Deus, né? Da vida no Espírito. Então, alimentar muito a mente e deixar vazio o coração é um caminho perigoso. A teologia não pode jamais nos envaidecer.
A boa teologia é aquela que nos leva a amar a Deus ainda mais, aprofunda a nossa consciência da dependência dele e estimula-nos a servi-lo com mais intensidade e fé. Então, aqui nós vemos que Tozer, ele arremeta essa questão ao afirmar que os pensamentos de Deus pertencem ao mundo do espírito e os do homem ao mundo do intelecto. E que, quanto o espírito passa a abranger o intelecto do homem jamais pode abranger o espírito. Os pensamentos do homem não podem penetrar nos de Deus. Um detalhe muito importante para você aí, tá? Vamos para o terceiro ponto, a renovação da mente. Aqui a lição diz o seguinte: devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total, tá? Da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Queridos, aqui a ação do Espírito Santo em relação à transmissão do significado espiritual das Escrituras, por ele inspirada, cuja compreensão só pode ocorrer mediante o trabalho do mesmo Espírito, libertando-nos da cegueira espiritual. Paulo, orando pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé nos corações, a fim de que pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, como fala em Efésios 3:19, que excede todo o entendimento. Isso demonstra como esse processo é progressivo, tem início na regeneração, mas deve ser buscado ao longo de toda a vida cristã. Então, a oração é essencial para que se receba essa obra do Espírito no coração, né? Agora, na mente espiritual, que compreende o espírito humano e a alma e as suas respectivas faculdades, que Paulo também reúne no conceito do homem interior, do versículo 16 de Efésios capítulo 3. Então, o apóstolo, ele apresenta aos romanos a indispensabilidade de uma consagração total. Isso é, a apresentação da integridade do ser em adoração. Então, e um firme inconformismo com o sistema mundano, como atitude inafastáveis para a renovação da mente. Sobre o aspecto integral da consagração, é um entendimento que se extrai do evidente fato de Paulo referir-se a um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Assim, é a pessoa como unidade composta em total rendição. Agora, Bruce, ele sugere que o melhor sentido para a expressão, que é culto racional, seja culto espiritual, para contrastar com as exterioridades do culto do templo de Israel, né? O autor, ele cita a versão americana, RSV, que traz ali essa tradução, culto espiritual, né? O resumo de todo o apelo de Paulo, como destaca aqui o escritor Bruce, é que os crentes são exortados a deixar que a renovação de suas mentes, né? A renovação das suas mentes, pelo poder do Espírito, transforme as suas vidas harmonizando-as, né?
com a vontade de Deus. Então, quanto à referência ao corpo, embora seja claramente uma alusão à pessoa em unidade, também pode ser considerada como o papel do envolvimento físico no culto. Em nossas experiências, nós sabemos que nem sempre nossa sintonia espiritual com Deus está plenamente ativa, mas enquanto permanecemos com o nosso corpo entregue à adoração, junto com as faculdades da alma, isso é, ainda que estas em princípio esteja vagueando, né? Os fenômenos espirituais ficam cada vez mais intensos, tá? Com nossa permanência em atitude física de adoração, né? E a luta mental, então vamos sendo conduzidos, né, pelo Espírito até o ponto de alcançar experiências espirituais profundas junto ao trono da graça, né? Como fala em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Por tudo isso, deve ser um profundo desejo nosso, demonstrado em atitudes concretas, viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para nosso viver diário, como fala Romanos 12 e 2. Em termos práticos, fazem parte dessa vida de consagração total as disciplinas da oração e da leitura das Escrituras, das quais tratamos no capítulo 11, né? Então, como diz Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, e Salmo 119, 105. Então, como uma mente renovada, recebemos orientação divina para todas as áreas da vida, pois não há aspecto de nossa experiência para a qual o Espírito não tenha uma segura direção. Então, ele pode guiar-nos em toda a verdade, como fala João 16 e 13. O que não podemos jamais é conformarmos-nos com uma mente carnal que pensa segundo os padrões desse mundo, cheio de vozes que querem sutilmente nos influenciar com as filosofias, ideologias e novas teologias. No quarto ponto, aqui nós temos voz e luz. Aqui a lição apresenta, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Traz sabedoria e revelação. Esclarece questões duvidosas e gera entendimento, né? Entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, né? O centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, temos aqui, né, essa passagem, né? Assim como aconteceu ali com Adão e Eva no Éden, o Criador, ele deseja comunicar-se conosco constantemente, o que faz nessa dispensação por meio do Espírito, que se expressa de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser, né? Trazendo sabedoria e revelação, como diz Efésios 1 e 17. Esclarecendo questões duvidosas, né? Como Atos capítulo 15, versículo 28, e gerando entendimento e paz, né? Romanos 8 e 14. Então ele, aqui como diz a lição, o Espírito de Deus, ele ilumina os olhos do nosso coração,
como diz Efésios capítulo 1, versículo 18, né? Empregando com o significado predominante de coração, que quer dizer no grego cardia, né? Que é o homem interior por inteiro. A expressão paulina contempla ali o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses, os olhos, né, quer dizer, o centro da percepção espiritual, por meio dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para a vida, para essa vida e para a vida eterna. Né? Como diz Efésios capítulo 1 e 18, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tá? João capítulo 3, versículo 17, aqui, comentando esse texto, refere-se ao conhecimento espiritual como uma espécie de verdade que jamais pode ser captada pelo intelecto, pois o intelecto, ele existe para a apreensão de ideias, né? E esta verdade não consiste de ideias, mas de vida. Então, a verdade divina é de natureza espiritual e, por essa razão, só pode ser recebida por revelação espiritual. Então, aqui, o próprio escritor, ele refere-se ao Espírito como o órgão que Deus colocou dentro do homem no momento da criação, por meio da qual se pode conhecer as coisas espirituais. Órgão que, como aqui o escritor observa, morreu no momento do pecado, tá? Então, no seu livro Homem, Habitação de Deus, citado aqui o autor, ele apresenta 3 graus, tá, do conhecimento religioso que pode ser adquirido pela razão, pela fé e pela experiência espiritual. O conhecimento adquirido pela razão explica aquele obtido pela observação dos objetos naturais, ou seja, pela criação divina acessada pelo homem no seu cotidiano, como fala Salmo 19, versículo 1 e 2, Provérbios 6 e 6 e Mateus 6 e 26. Agora, o conhecimento adquirido pela fé é o obtido mediante as Escrituras, que oferece dados que se acham completamente fora e acima do poder investigação da mente, tá? Do poder de investigação da mente. Então, e o terceiro grau de conhecimento, conforme a cintura aqui 12, ele é aquele enfurecido pela experiência espiritual direta, tá? Sobre o qual afirma, né? Mediante o Espírito que em nós habita, o espírito humano é posto em contato direto com a realidade espiritual superior. Ele observa, prova, sente e vê os poderes do mundo vindouro e tem um encontro consciente com Deus invisível. Então, olha só que interessante. Tozer aqui, esse comentarista, ele não se refere naturalmente a um nível de conhecimento que seja dissociado da fé, mas que, havendo fé, pode ser obtido por meio da experiência pessoal com Deus, além da revelação escriturística, mas jamais em desacordo com ela, tá? Então o autor, o autor explica, contudo, que esse conhecimento é experimentado, não adquirido. Então, não consiste de descobertas acerca de alguma coisa, mas é a coisa propriamente dita. Não é um composto de verdades religiosas, é um elemento que não pode ser decomposto em partes. Então, o reconhecido autor, ele não se refere a qualquer conhecimento que seja complementar, né? Ou revelado nas Escrituras, ou
que possa ser atestado a parte desta, mas uma vida de intimidade com Deus, totalmente alinhada com as Escrituras, mas que permite ao crente viver num relacionamento dinâmico com o seu Senhor, como, ademais, viveram os santos homens de Deus de todos os tempos, inclusive os personagens da Bíblia, né? Então, Deus é transcendente, mas também é imanente. É um ser relacional que interage com os seus filhos diariamente, dirigindo-lhe em todas as áreas da vida, né? Então, a continuidade da ação divina na experiência humana é uma promessa de Cristo para todos os que nele creem. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Marcos 16, 15 a 20, João 24 e 49 e Atos 1 e 8. Vamos para o segundo tópico? No segundo tópico nós encontramos o título Testemunho, Intercessão e Edificação. Primeiro ponto fala, o Espírito testifica ao Espírito. Vamos ler? Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, como nós vemos aqui a lição dizendo, Romanos 8 é riquíssimo, né? Riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando-se da vida do cristão, ou da vida no espírito, aqui nós vemos a lição dizer que Paulo refere-se à adoção espiritual testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente, quando diz Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa comunicação, né? Essa comunicação espiritual entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que só pode ser compreendido por meio da fé. Sobre o testemunho do Espírito, Tozer ainda ele afirma, é dessa forma que Deus age. Há um testemunho imediato, uma ação do Espírito de Deus, sem intermediários, sobre o espírito do homem. Então, há um infiltrar, uma ação nas células daquela alma humana e uma impressão do Espírito Santo de que tudo isso é verdade. Então, nesse ponto, aqui, nós vemos que a visão de Tozer, o comentarista, difere do pensamento de Gordon Fee, né? Mencionado aqui na introdução desse capítulo, de que o Espírito dá um segundo testemunho, junto com o nosso Espírito. Tozer, ele considera que o processo é o Espírito de Deus testemunhando diretamente ao espírito humano, como também entende Everett, quando Paulo diz que o Espírito Santo testifica com nosso espírito, não quer dizer que haja duas testemunhas separadas e independentes. Não, ele quer dizer que recebemos pelo nosso espírito o testemunho do Espírito de Deus. Isso é, nosso espírito vê e declara a evidência de nossa adoção produzida pelo Espírito Santo em nós. Então, nosso espírito é a parte de nós que as Escrituras clamam ou chamam, né, em outro lugar,
de o coração, como fala 1 João capítulo 3, versículo 19 a 21, e de consciência, quando diz lá em 2 Coríntios 1 e 12. Então parece-nos ser essa a experiência espiritual descrita por Paulo. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. No segundo ponto, aqui nós temos o Espírito intercede. A lição diz o seguinte: ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano, a intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então, aqui nós temos, né, o terceiro, o segundo ponto, né, o Espírito intercede. Mesmo ainda em Romanos capítulo 8, nós vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus no espírito humano, que é a intercessão em nosso favor, tá? Essa ação, ela permite que haja muito além de nosso intelecto, uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, né? Que segundo Deus intercede por nós. Então, as expressões por nós e pelos santos, contidas respectivamente nos versículos 26 e 27, permitem-nos entender que a intercessão não é apenas em favor de quem ora, mas tem alvos indeterminados ao conhecimento humano, determinados segundo o propósito do Espírito. Isso nos lembra o ensino paulino aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita aos que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, o Senhor surpreende-nos com o seu extraordinário agir. Então, uma das razões disso é, de certo, a presença do Espírito em nosso interior e a sua ação no processo de intercessão. O Espírito prescruta nosso interior para agir em nosso espírito, muito além da nossa própria compreensão. Então, Salomão, ele escreveu isso lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, quando ele diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, e a qual examina o mais profundo do seu ser. Tá? Terceiro tópico: edificação e fruto do Espírito. Vamos ler na lição o que diz o seguinte: o Espírito ora bem. Vamos lá? A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto.
As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus, ainda que não entendamos com a mente. O nosso interior é fortalecido com o poder. Falar em línguas é um presente divino que renova nossa fé. Então aqui nós vemos que a ação do Espírito Santo em nós, além de nosso entendimento, é vista também em 1 Coríntios, onde Paulo ensina que as línguas estranhas e a sua importância na vida do crente. Lá em 1 Coríntios 14 fala: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então as línguas estranhas, meus queridos, são articuladas segundo o Espírito de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. Então, quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. E esse processo de comunicação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O estar acima de nosso entendimento demonstra, uma vez mais, que há uma clara distinção entre os dois componentes espirituais, alma e espírito. O espírito ora bem, mas nossa mente não compreende a mensagem. Então, mesmo assim, somos edificados, como diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, quando Paulo fala, né? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, né? Lá no capítulo 14, versículo 15 de 1 Coríntios. Então, se nós olharmos o pastor Antônio Gilberto, ele analisa o fato de o falar em línguas ser um meio de o crente, no seu espírito, falar a Deus na dimensão do Espírito Santo, em linha direta, bem como interceder na dimensão do Espírito Santo. Então, o teólogo pentecostal, ele cita, dentre outras referências, Efésios capítulo 6, versículo 18 e Judas, versículo 20, aonde diz ali essas duas passagens: ora, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E outra passagem diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, que desfrutemos desse extraordinário recurso de edificação espiritual, que é orar com o Espírito perfeitamente impulsionado e guiado pelo Espírito Santo. No segundo ponto do tópico 3 diz o seguinte: o ápice da vida cristã. Vamos ler. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto do Espírito. Representam o ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro, né? Envolve nosso ser por inteiro. Aqui nós vemos o espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia, haveis sido santificado pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Então, outra maravilhosa e fundamental obra do Espírito de Deus no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, né?
ali o fruto do Espírito, que é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essas ações do Espírito são geradas em nós a partir da regeneração e prosseguem mediante o processo da santificação espiritual. Então, envolve a integralidade de nosso ser e jamais decore da força da carne. Aliás, o fruto do Espírito é um triunfo espiritual do cristão exatamente sobre a natureza carnal, que busca manifestar as suas nefastas obras, né, exemplificadas por Paulo na lista de Gálatas 5, 19 a 21, que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rincha, ciúme, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, né, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, ter dons espirituais é muito importante, porque eles fazem parte da capacitação sobrenatural para realizar a obra de Deus. Mas os dons não são garantia de salvação e nem mesmo sinal de maturidade espiritual. Vide o exemplo dos próprios coríntios, que a despeito de terem tantos dons, foram chamados de carnais por causa das tantas obras da carne vista entre eles, como fala 1 Coríntios 3, 1 a 3. No conhecido texto de Mateus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus ele trata da decepção que terão no juízo final os que confiam nos seus dons e descuidam-se da santidade, da frutificação, deixando de viver guiados pelo Espírito, né? O andar no Espírito que Paulo menciona em Gálatas capítulo 5, versículo 18 ao 25, produzindo o fruto do Espírito, é a maior evidência de ser cheio do Espírito Santo. Relembrando aqui a analogia do tabernáculo, né? Trata-se da vida íntima com Deus no Santo dos Santos, que representa o Espírito. Então, a consagração a Deus envolve o corpo, o pátio, né? A alma, o lugar santo, e o Espírito, o lugar santo dos santos. Então, é uma obra progressiva e constante que, como já enfatizado, né, começa a regeneração. Então, o espírito do regenerado é santificado pelo Espírito Santo dia após dia, haveis sido santificado pelo Espírito do nosso Deus, como fala 1 Coríntios 6 e 11, né? E também em Romanos, o Espírito Santo é chamado de Espírito de santificação, né? Então, à medida que essa obra divina é buscada, o Espírito vai fluindo dentro do crente e este passa a expressar cada vez mais as virtudes do amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 13. Esse é o ápice da vida cristã. Então, o fruto do Espírito é o produto normal de cada crente guiado pelo Espírito, tá? É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós, quando nós rendemos sem reserva a Ele. Isso abrange espírito, alma e corpo e todas as faculdades que o constituem, tá? Vamos para a conclusão desta lição. Ali a lição diz o seguinte: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus, como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos quando o Espírito de Deus age em nós. Ele sempre glorifica a Cristo. Então, nesse capítulo aqui, nós estudamos sobre o íntimo relacionamento
que o Espírito de Deus estabelece com o espírito do homem, operando do convencimento do pecado à produção das virtudes inerentes do espírito, ao fruto do espírito, né? Então, a obra do espírito abrange o ser humano na sua integralidade, mas é vivenciada em cada parte dessa pluralidade. Então, aqui há experiências, né, espirituais, atinge o espírito, atinge a alma, atinge o corpo, e principalmente dentro da compreensão e da realidade pentecostal, que crê e vivencia a atualidade das manifestações sobrenaturais do Espírito. Então, aqui nós temos esta lição, né? Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. Na primeira questão diz o seguinte: como se dá a obra inicial do Espírito Santo em nós? Resposta: a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Segunda questão: o que é pedagogia do Espírito? Resposta: Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14 e 26. Terceira questão: como se dá o processo da intercessão do Espírito? Resposta: essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a interação do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Quarta questão: qual a importância da oração em línguas? Resposta: quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Quinta e última questão: o que é viver e andar no Espírito? Resposta: a obra do Espírito de santificação, segundo Romanos 1 e 4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios 12, 31, 1 Coríntios 13, 1 a 13, isso é viver e andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Então, aqui terminamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilha nosso material, também esteja aí comentando, esteja aí compartilhando e ativando o sininho para que você venha receber semanalmente mais estudos bíblicos, teológicos e doutrinários da Palavra do Senhor. Amado Deus, te agradecemos por mais esta aula. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos os professores, sobre todos os alunos, sobre todos aqueles que vão estar ouvindo e vendo este vídeo, aprendendo a tua palavra, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que nós possamos ser edificados, regenerados e santificados em nosso corpo, alma e espírito. Abençoa cada um, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.